Bom, pessoal, vamos lá. Nossa segunda aula de hoje, certo? Nós vamos continuar vendo a parte de leis de Newton, certo? A gente viu a primeira lei na aula passada, tudo bem? Hoje a gente vai ver a segunda lei e algumas forças que são importantes no nosso dia a dia para a gente poder aplicar para os vários sistemas que a gente vai estudar, certo? Deixa eu só ajeitar aqui a lousa, né? Consigo ajeitar aqui. Aí vai fazer assim. Vamos lá. A aula passada eu já falei um pouquinho, né, da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, certo? A lei da inércia. O que a lei da inércia diz? Que se tem um corpo parado, certo? Ele vai ficar parado, né? Desde que não haja nenhuma força resultante sobre ele, certo? Ou então, se tem um corpo com velocidade constante, certo? E andando em linha reta, né? Ele também vai ficar sempre andando em linha reta, né, com velocidade constante, desde que não haja uma força sobre ele. Ou seja, os corpos eles tendem a ter uma velocidade constante, né, seja igual a zero parado ou uma velocidade de valor qualquer, e vão ficar sempre naquele movimento, ao menos que alguma coisa, né, pare ele, certo? Ou desvie ele do caminho dele. Tudo bem? Assim, lógico que essa primeira parte aqui, que diz que os corpos vão ficar parados, ao menos que haja uma força sobre ele, é bem óbvio para a gente, né? O que não é tão óbvio é o fato do corpo ficar em movimento. Isso aqui é contra-intuitivo para a gente, né? A gente sempre pensa assim, para existir um movimento tem que ter uma força empurrando. O que a primeira lei diz é que não. Pode existir um movimento mesmo que não tenha força, né? Certo? Que é o caso, por exemplo, se é o caso se você tiver, tipo, no espaço, né? No espaço, por exemplo, se você soltar o pincel, você vai ver o pincel andando assim, ó, em linha reta. E vai ficar caminhando na linha reta, a menos que alguém faça uma força sobre ele, certo? Então, assim, no nosso dia a dia a gente não consegue ver isso. Por quê? Porque a gente está sempre rodeado de força. Né? Sempre está agindo a força gravitacional, a força com que a Terra está puxando a gente. Né? Sempre está agindo força de atrito, né? Se não houvesse atrito, na hora que eu empurrasse esse pincel aqui, ó, ele ficaria andando para sempre, certo? Até se chocar, lógico, com acabar a mesa. Né? Mas como tem atrito, mais cedo ou mais tarde, ele para, certo? Tem atrito, também tem os desníveis aqui da mesa, certo? Tudo bem? Então, essa é o que diz a primeira lei, né? Só para a gente relembrar, vou falar ela aqui de novo, bonitinha, né? O que diz a primeira lei? Diz que todo o corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que uma força nele aplicada a faça mudar esse estado, certo? Mais ou menos o que eu falei, só que de uma forma mais organizada e mais bonita. Bem? Agora vamos ver o que a gente chama da segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica, certo? O que é o princípio fundamental da dinâmica? Que basicamente é a partir dela que a gente consegue descrever o movimento da que a gente consegue descrever o movimento de todas as coisas que, que a física estuda, né? Vou botar aqui, princípio fundamental, princípio
mental da dinâmica. Certo? Só ver aqui. Bom, vamos lá. O que diz o princípio fundamental da dinâmica? Certo? Como eu falei, a partir do princípio fundamental da dinâmica, né, que a gente consegue descrever o movimento das coisas. Né? A gente chama de segunda lei de Newton também, né? Ou segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Que foi Newton que descobriu. Certo? E assim, uma revolução, né? Uma revolução na física. Que até então ainda era uma ciência em formação e ele conseguiu descobrir o seguinte, que quando age uma força, certo? Age uma força sobre uma partícula, essa força vai gerar uma aceleração na partícula. Ele observou isso, certo? E essa aceleração, essa aceleração, quanto maior a massa desse corpo, mais difícil de acelerar, né? Certo? Então, ele descobriu, certo? Que existe essa relação, força é igual a massa da aceleração do corpo. Né? Dependendo da força que você aplica, certo? Você vai dar uma determinada aceleração para aquele corpo, certo? Aqui essa equação tem alguns detalhes que a gente tem que entender dela. Quais são os detalhes dela? Primeiramente, o seguinte, só um pouco de história, né? É através dessa equaçãozinha aqui, por exemplo, que a gente consegue descrever o movimento dos corpos celestes, certo? É através dessa equação que a gente consegue, por exemplo, prever que o movimento do corpo celeste é no formato de uma elipse, né? Por exemplo, aqui é o Sol e aqui é a Terra. A Terra tem horas que ela se aproxima mais do Sol e tem horas que se afasta mais, né? Lógico que não é uma elipse tão torta como essa, mas a gente consegue mostrar isso, certo? E, na realidade, muito mais do que isso, né? Graças a essa equação, Newton conseguiu prever o movimento de todos os corpos celestes, certo? E, e também o movimento dos corpos aqui na Terra, né? Por curiosidade, na época de Newton, o pessoal acreditava que existia dois tipos de física, a física dos corpos celestes e a física aqui da Terra, né? Newton mostrou que a mesma física que descreve o movimento dos corpos celestes, ela descreve o movimento dos corpos aqui na Terra. Né? Tudo é a mesma física, tudo é a mesma natureza, tudo são as mesmas leis da natureza que governam, certo? Então, assim, só através dessa equaçãozinha, certo? E com essa equação você consegue prever todo o movimento do corpo. Por quê? Porque se você souber as forças que agem no corpo, você conhece, e souber a massa dele, você conhece a aceleração, certo? Sabendo a aceleração, a gente consegue determinar a velocidade e a posição. Posição que a gente chama de S, né? Ou seja, sabendo a aceleração e uma velocidade e uma posição inicial, você consegue determinar, certo? A velocidade da aceleração. Certo? Então, sabendo as forças que agem no corpo, você consegue saber, consegue adivinhar qual vai ser toda e qualquer posição desse corpo no futuro e a velocidade desse corpo no futuro. Certo? Por isso que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica. Certo? Sabendo a força, a massa, a velocidade inicial, a posição inicial, eu sei qual é a posição, velocidade e aceleração para qualquer tempo. Né? Na realidade, pessoal, foi assim que a gente mandou o homem para a Lua. Né? É assim que os engenheiros fazem os cálculos de como é que ele tem que mandar, né? Os satélites para chegar em Marte, né? As sondas, né? Recentemente a gente viu que teve uma sonda aí que fez a primeira foto colorida de Marte, né? Vídeo colorido, na verdade, inclusive com áudio e tudo, né? Então, como é que eles sabem, né? Para onde é que vai lançar esse negócio, certo? Porque você tem que entender o seguinte, que o objeto sai daqui da Terra, né? A Terra já está em movimento, Marte já está em movimento também. Ou seja, ele vai sair num ponto, Marte estava aqui, estava em algum lugar, né?
Quando esse objeto tem que fazer a trajetória dele, já prevendo que Marte vai, né, chegar em outro lugar. Como é que a gente sabe, como é que a gente prevê a posição do corpo em cada instante de tempo? É através dessa equação, simplesmente através dessa equação. É por isso que chama de princípio fundamental da dinâmica, certo? Realmente foi uma revolução na ciência essa equação, né? Inclusive, até hoje a gente não desvendou 100% ela, né? Quando você vai para a parte de fluidodinâmica, você tem uma extensão da segunda lei de Newton, né? Que acaba chegando no que a gente chama da equação de Navier-Stokes, que até hoje a gente estuda a equação de Navier-Stokes, né? Tem até um prêmio de US$ 1 milhão, né? Que é conhecido como desafio do milênio. Para quem determinar lá uma coisa específica, né? Mostrar que existem soluções estáveis das soluções de Navier-Stokes, ganharia esse prêmio. Até hoje ninguém conseguiu mostrar isso. Para você ver como essa equação, até hoje a gente estuda ela, digamos assim, né? Não no formato mais simples, mas no formato lá quando você estende para o caso de fluidos com viscosidade, que é a equação de Navier-Stokes, certo? Tem algumas coisas que a gente tem que entender. É o seguinte, essa é uma equação, né? Ela, na verdade, é uma equação vetorial, tudo bem? Por quê? Porque a força ela é um vetor. A aceleração também é um vetor. Já a massa é um escalar. Vamos relembrar o que é cada coisinha aqui, né? Toda grandeza física, certo? Só precisa de um número para ser descrito, a gente chama de uma grandeza escalar, né? Uma grandeza escalar. A massa é um exemplo de uma grandeza escalar. Essa mesmo que está aqui, né? Lembrando que a massa é o que a gente convenientemente chama de nosso peso. Perguntar quanto é o peso. O meu peso, por exemplo, eu estou um pouquinho mais gordinho, está 75 quilos, certo? Então, eu só preciso de um número para determinar a minha grandeza. Escrever totalmente ela, certo? Outro exemplo de uma grandeza escalar é a temperatura, né? Você vai lá no supermercado, ele vê qual a sua temperatura, vê que está 36,5 graus Celsius. Só precisa de um número, não precisa de mais nada do que isso, certo? Já as grandezas vetoriais, certo? São grandezas que precisam de um vetor. Vamos lembrar o que é um vetor, né? Geometricamente falando, um vetor, ele é uma setinha. Ele é uma seta. Por isso que quando a gente diz que a grandeza é vetorial, a gente escreve com uma setinha em cima, né? Para indicar que ele está representando uma seta, né? Vocês devem ter estudado vetores lá na Física 1, certo? E aqui, relembrando, né? Que então, as grandezas vetoriais você precisa de uma seta. A força é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque uma força você pode fazer, né? Pode fazer essa força em qualquer direção, né? Vamos pegar esse pincel mesmo. Esse pincel, eu posso fazer uma força nele para cima, posso fazer uma força nele para a direita, posso fazer aqui na diagonal, enfim, posso fazer uma força em qualquer direção. Então, se tem aqui o pincel, a força, ela pode estar aqui para cima, pode estar para a direita, para na diagonal, para a esquerda, para baixo. Enfim, existem infinitas direções aqui que eu posso fazer a minha força. Certo? Então, a força é uma grandeza. Toda grandeza que você precisa indicar a direção é uma grandeza vetorial. Certo? Eu costumo dizer que toda grandeza que você precisa apontar é uma grandeza vetorial. A força você precisa apontar. Então, a pessoa fala assim, arrasta a mesa. Aqui é uma mesa. Mas só quem está vendo de cima é essa mesa. Sua mãe chega, menina, arrasta a mesa aí. Arrasta a mesa aí. Você vai perguntar, para onde, mãe? Vou arrastar a mesa, vou fazer uma força sobre a mesa. Eu tenho que saber para onde eu vou arrastar. Arrasta ali para o canto da parede. Aí você arrasta para o canto da parede. Então, toda grandeza física que você precisa apontar é uma grandeza vetorial. E a força é uma grandeza vetorial. Certo? A força é uma grandeza vetorial. A aceleração também, né? Da mesma forma que a força você pode fazer uma força para qualquer lugar, a aceleração pode ter uma aceleração para qualquer lugar também, né? Posso dar uma aceleração para esse pincel para frente. Então, ele acelerou para frente.
Posso dar uma aceleração para a direita, uma aceleração para a esquerda, diagonal, enfim, pode ter uma aceleração em vários sentidos, em infinitas direções aqui, certo? Então, grandezas laterais são essas que precisam de direção. Então, é importante a gente lembrar que força é uma grandeza vetorial. Tudo bem? Outra coisa aqui também é o seguinte, você pode perguntar, professor, e se houver mais de uma força? Vamos supor que eu estou brigando aqui, né? Tem alguém puxando o pincel do lado e o outro puxando do outro. Tem duas forças agindo. Alguém está puxando para cá e alguém está puxando para cá. Qual é a força que eu vou colocar nessa equação? Né? Na verdade, essa força aqui é o que a gente chama da força resultante. Certo? O que é a força resultante? A força resultante, ela nada mais é do que a soma vetorial de todas as forças. O que é a soma vetorial? Né? Vocês devem ter aprendido lá na física 1 como é que soma vetorialmente. Como é que você faz a soma de vetores, certo? Mas, enfim, se houver duas forças no corpo, você soma os dois vetores e a força resultante. Se houver três forças, você soma a terceira força e assim vai. Se houver 1000 forças, você vai somar até a força 1000, né? Tudo bem? Lógico que, né, na prática, né, aqui na nossa disciplina, a gente não vai resolver nenhum problema que vai ter 1000 forças agindo no corpo, certo? Mas, mas numa pesquisa científica, sim, né? Facilmente, eu mesmo já fiz simulações em que havia 1000 forças agindo em uma partícula, certo? E aí, sempre que assim, lógico que aí, em uma simulação, quem faz os cálculos é o computador, não é a gente, né? Eu programo o computador para fazer os cálculos. Porque manualmente seria quase que inviável. Apesar de que antigamente o pessoal fazia tudo manualmente mesmo, né? Quando não tinha um computador. Então, beleza. Então, a força resultante, né? Aqui, a força resultante vai ser igual à massa da aceleração, certo? Vetorialmente. Em relação às grandezas vetoriais, nessa equação vetorial, é interessante a gente lembrar que, na verdade, significa dizer o seguinte, que para cada direção vai existir uma equação, né? Então, vai ter a resultante no eixo x, vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo x. A resultante do eixo y vai ser igual a massa vezes a aceleração do eixo y. E se houver um eixo z, né? Se for em três dimensões, mas geralmente a gente não estuda em três dimensões, vai ser a resultante no eixo z. A força resultante no eixo z vai ser igual a massa vezes a aceleração do eixo z. Né? Aqui a gente lembra do movimento em duas dimensões, né? O movimento em duas dimensões, você divide como se fossem dois movimentos em uma dimensão, no eixo x e no eixo y. Se for em três dimensões, você divide como se fossem três movimentos em uma direção. Que aí seria no eixo x, eixo y e no eixo z. Né? Você pode estudar o movimento em duas ou três dimensões como se fosse dois ou três movimentos em uma única direção. A mesma coisa vai ser válida para essa equação. Tudo bem? E aqui vai ser a componente no eixo x da força resultante, componente do eixo y na força resultante, componente do eixo z na força resultante. Na prática, quando a gente vai resolvendo as questões, o que a gente faz? Geralmente, a gente sempre deixa a nossa aceleração na direção de um dos eixos, de tal forma que, na prática, sempre vai ser assim, ó. A aceleração só vai estar na direção de um dos eixos, pode ser x, y, geralmente é o eixo x, e as outras duas, né, a gente vai dizer que a soma das forças naquela direção é igual a zero, tudo bem? Quando a gente vai resolver as questões na prática, a gente faz isso, tudo bem? Mas, se você escolher um eixo maluco, você teria que fazer isso aqui, tudo bem? Mais uma coisinha sobre a soma de vetores, né? Eu falei, ó, se tiver uma pessoa puxando para um lado e outra pessoa puxando para o outro, né? A gente sabe que essas forças aqui, uma está atrapalhando a outra. Aí você pode perguntar assim, professor, só tem duas forças, uma está atrapalhando a outra, a pessoa está puxando para um lado, certo? A força F1 está para um lado. A força F2 está para o outro lado. Mas se elas estão se atrapalhando, eu não deveria subtrair elas, não, em vez de se somar, né?
que tem a soma de vetores, então não tem que subtrair ela, não. Né? Aí é que você tem que tomar cuidado com vetores. Por quê? Porque a soma de vetores, né, às vezes ela vira uma subtração. Aí você tem que lembrar lá da soma de vetores. Né? Lembrar principalmente dos casos especiais. Quais são os casos especiais? Quando você tem dois vetores na mesma direção, um F1, um F2, né? Então, o módulo do vetor resultante, certo? Vai ser simplesmente a soma, né? A soma F1 mais F2, certo? Mas se eles têm direções contrárias, né? F1 e um F2, certo? E você vai somar eles, o módulo do vetor resultante é a diferença entre eles. Então, observe o que eu falei, a soma, na verdade, é a diferença entre os módulos. Né? Então, isso realmente acontece. Né? Com a soma de vetores, você vai ter que subtrair. Tudo bem? Então, quando você vai calcular, certo? Uma força resultante sobre um corpo, né? Se essas forças tiverem direções contrárias, então, de fato, uma está atrapalhando a outra. Então, na equação, elas vão entrar com uma menos a outra, certo? Uma menos a outra, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Certo? Como a gente vai ver. E vai resolver um exemplo daqui a pouco. Né? Então, a soma de vetores vai ser isso aqui. Lógico que também tem várias outras formas de você somar vetores, né? Quando um está inclinado em relação ao outro. Né? Aí já é uma forma mais complicada, né? Você tem que usar a lei dos cossenos e tal, que não é tão comum a gente fazer isso no ensino médio, certo? Mas, mas teoricamente, você tem que usar a lei dos cossenos para poder aplicar essa equação. Né? Na verdade, na prática, no ensino médio, até no ensino superior também, é muito mais fácil fazer o quê? Trabalhar com as componentes. Eu sempre decomponho as forças nas suas componentes no eixo x e no eixo y. Então, quando você decompõe as forças em termos das suas componentes no eixo x e no eixo y, tudo fica mais fácil. Por quê? Porque ou elas sempre vão estar na mesma direção ou em sentidos contrários. E aí, ou você soma e subtrai. Você não precisa se preocupar com lei dos cossenos, lei dos senos, nem nada, para poder achar a força resultante. Você sempre decompõe as componentes e soma, certo? Vamos resolver um exemplo daqui a pouco, tudo bem? Um exemplo prático da aplicação dessa formulazinha. Mas só para finalizar, né? Já falamos um pouquinho do que é a força resultante, do que é a massa, quer dizer, e do que é a aceleração a gente já sabe, né? Agora só vamos falar desse cara aqui, da massa. O que é essa massa, certo? Então, assim, lógico que a massa, pessoal, é o que a gente conceitualmente, aliás, o que o nosso dia a dia a gente chama do peso das coisas, né? Então, a massa, você pergunta assim, qual é o seu peso, né? Qual é o seu peso? É o que a gente chama do peso do nosso dia a dia. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa palavra peso, daqui a pouco a gente vai definir uma força que se chama peso. Certo? Não vai se definir uma força que se chama a força peso. Certo? Então, o que acontece é que você tem que tomar cuidado para não confundir. Certo? Então, o peso para a física, a gente vai ver que ela é uma força. Mas para o nosso dia a dia, se eu perguntar qual é o seu peso, você vai me dizer, na verdade, você vai me dizer a sua massa. Então, tem que tomar com esse cuidado. Né? Que a gente diz que é a quantidade de matéria que a gente tem no corpo. Né? Quanto mais matéria você tem, maior a sua massa. Quanto mais você come, menos você gasta, maior o seu peso, né? Como eu falei. Eu estou um pouquinho gordinho, minha massa está de 75 quilos. Né? O ideal para mim seria ali nos 70 quilos, né? 71 no máximo. Certo? Então, o que acontece? E a massa, a gente diz, né, que é a quantidade de matéria que tem no corpo, e ela é uma medida da inércia. Vamos relembrar o que é a inércia, né? O que diz a lei da inércia? O corpo vai ficar parado ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que haja nenhuma força sobre ele. Vamos entender o que isso quer dizer? Né? Se não age nenhuma força sobre ele, significa dizer que a força resultante é zero. Quando a força resultante é zero, o que significa dizer? Zero é igual a massa vezes a aceleração. Significa dizer que a aceleração é zero. Certo? Então, quando a força resultante é zero, significa dizer que a aceleração é zero.
E aí é por isso que o corpo fica parado com velocidade constante, né? Se a aceleração é zero, lembrando que é a aceleração? É a medida de variação da velocidade. Se a variação da velocidade, a medida de variação é zero, significa que a velocidade não varia. Então é por isso que o corpo fica com velocidade constante, certo? Ou parado. Se a velocidade inicialmente dele se a velocidade inicial é zero, ele vai ficar parado para sempre. O importante é que ele vai sempre ter a mesma velocidade. Importante a gente lembrar disso, certo? Que ele sempre tem a mesma velocidade. Ou seja zero, então ele vai ficar parado para sempre, ou com a velocidade constante, ele vai ficar com movimento constante para sempre, certo? Bem, é isso que a gente chama da lei da inércia, né? Que observe que eu posso chegar, né, digamos assim, é como se a segunda lei, né, eu posso derivar a segunda lei partindo da primeira lei. Tudo bem? Perdão, contrário. Posso derivar a primeira lei partindo da segunda lei. Como se fosse, né, eu consigo enxergar a primeira lei, né? Porque se a aceleração é zero, se a força é zero, a aceleração é zero, a aceleração sendo zero, a velocidade fica constante. Ou seja, ou a velocidade sempre é zero, ou ela tem um valor constante que não se modifica. Tudo bem? Isso a gente chama de inércia, certo? A lei da inércia, a tendência do corpo permanecer com a velocidade constante. Só que a gente diz que a massa é uma medida da inércia. Por quê? Porque quanto maior a massa, maior é essa tendência de você manter a sua velocidade constante. Vamos entender aqui. Deixa eu apagar aqui. Certo? Quanto maior a massa, maior a tendência de você manter a sua mesma velocidade. Ou seja, é mais difícil de modificar a sua velocidade. Então, é só a gente pensar o seguinte, o que é mais difícil de você modificar a velocidade? Um livro, vamos botar aqui um livro, ou um armário. O que é mais difícil de modificar a velocidade? Tem um livro em cima de uma mesa aí. Um livro e um armário. Certo? Então, o que significa modificar a velocidade? Né? Você aplicar uma força e gerar uma aceleração. O livro na sua mesa, facilmente você vai empurrar ele e ele facilmente vai mudar a velocidade dele. Certo? Você tem um livro aqui na mesa, né? Você pega aqui um livro. Esse aqui, ó, Fundamentos de Economia. Se eu tenho um livro aqui, eu posso empurrar ele facilmente e modificar a velocidade dele. Ele está com a velocidade zero, dou uma força, modifiquei a velocidade dele. Assim como facilmente a mesa parou ele também. Certo? Agora, um armário. Eu conseguiria empurrar com o dedo só? Empurrar com o dedo só? Não, não é por quê? Porque o armário, como ele tem uma massa bem maior, certo? Ele diz que ele tem uma maior inércia, tem uma maior tendência a ficar parado. Tudo bem? Lógico que aqui já envolve outras coisas também, né? Esse exemplo que eu dei, porque envolve também um atrito. Como ele tem uma massa maior, a gente vai ver que o atrito é maior. Mas mesmo se fosse uma superfície com gelo, mesmo se fosse uma superfície do gelo, suponha que tem tanto o armário quanto o livro no gelo, certo? Você ia ver que era mais fácil empurrar o livro, ou seja, se você fizesse uma força, o livro ia atingir velocidades maiores do que o armário, certo? Ou seja, então, por quê? Porque o armário, né, ele tem uma massa maior do que a do livro. Ou seja, ele tem uma tendência de ter a mesma velocidade maior. Ele tem uma inércia maior. Então, a gente diz que a massa é uma medida da inércia do corpo, que é a tendência de permanecer a velocidade constante. Certo? Então, por isso que é muito mais difícil você acelerar um caminhão. Ele tem mais massa, mais inerte. Então, precisa de um motor que faça bem mais força para ele chegar a 60 km por hora do que o motorzinho de um carro que chega a 60 km por hora, um motor bem pequenininho. Certo? O motor de uma moto. É mais fácil. O contrário também é verdade, né? É muito mais fácil você frear um carro do que frear um caminhão, né? Para você frear um caminhão, você tem que ter os freios muito mais fortes, mais robustos, né? Inclusive, muitas vezes o freio do caminhão é diferente, né? Escuta aqueles gases, né?
Você, quando o caminhão freia, você escuta como se estivesse liberando um gás, mas é isso mesmo, porque o freio do caminhão ele é diferente do freio do carro, porque para frear toda aquela massa, você precisa ter forças bastante grandes, né? Porque a inércia é muito grande. Tudo bem? Por último, vamos só ver a questão da unidade da força, certo? Então, a força é massa vezes aceleração, né? Segundo a lei de Newton. Se eu pegar em módulo, posso dizer que a força é massa vezes aceleração. Aqui eu estou pegando o módulo dos vetores. Tudo bem? E vamos relembrar. Ó. No SI, a unidade de massa é quilograma. E a unidade de força é metros por segundo ao quadrado. Certo? Então, a unidade de aceleração, perdão. Então, a unidade de força é exatamente essa aqui, ó. Quilograma metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Essa é a unidade de força, quilograma metro por segundo ao quadrado. Sendo que, por ser uma unidade, né, relativamente grande, tudo bem? Né, você depende aqui de 3, né, do quilograma metro por segundo ao quadrado, fica difícil falar, é chato de escrever. Então, o pessoal chamou tudo isso aqui de Newton, certo? A gente representa como um N maiúsculo. Tudo bem? Newton, né? Que é a unidade de força que a gente vai usar, né? 1 newton, 2 newton, 3 newton, né? Essa é a unidade de força, certo? Só que 1 newton nada mais é do que quilograma metro por segundo ao quadrado, certo? Só para a gente ter ideia do que é 1 newton, né? 1 newton é a força necessária, 1 newton é a força necessária aproximadamente para você sustentar 100 gramas. Imagina que você tem 100 gramas de arroz. 100 gramas de arroz, 100 gramas é uma coisa relativamente maneira, né? Para você sustentar 100 gramas de arroz na sua mão aqui, ó, finge que isso aqui é uma mão. Certo? Mão de uma pessoa. Para você sustentar 100 gramas de arroz na sua mão, você vai ter que fazer a força aproximadamente de 1 newton, para você ter ideia, né? Então é uma força relativamente pequena, né? 100 newtons você consegue fazer relativamente fácil, né? Mas só para a gente ter algumas noções também, né, de força. Para você conseguir levantar um garrafão de 20 litros, você conseguir levantar um garrafão de 20 litros, garrafão de água, né? Às vezes se você tomar aquela água de garrafão, certo? Então, para você levantar ele, você faz aproximadamente 200 newtons, certo? Para conseguir levantar aquele garrafão. Então, aí você tem ideia, né? 200 vezes a força para segurar 100 gramas. Para você segurar um copinho de 100 ml também. Tem um copinho aquele copinho de chá, por exemplo, de café, aliás, aquele copinho de plástico de café, eles são 80 ml, né? Se você encher ele, até chega próximo de 100 ml. Então, para você segurar um copinho daquele, você faz a força de 1 newton. Ele cheia até a borda, até a tampa, certo? Então, só para você ter ideia da intensidade de uma força de 1 newton. Tudo bem? Vamos lá, sabendo de tudo isso, agora vamos resolver só alguns exemplos, né, para gente exercitar, né, todos esses conceitos que a gente estudou, certo? Vou pegar aqui alguns exemplos, certo? Vou fazer aqui para exercitar, vou fazer a questão 26 do livro. A 26 diz o seguinte: uma mesma força resultante é aplicada em dois corpos diferentes, A e B. Então, tem um corpo A, ele aplicou uma força que eu estou desenhando aqui desse jeito. O corpo B aplicou exatamente a mesma força, certo? E aí ele diz o seguinte: inicialmente em repouso, dos dois, durante o mesmo intervalo de tempo. O corpo A atinge, então, a velocidade de 3 metros por segundo. O corpo A atingiu a velocidade de 3 metros por segundo, aplicou a força, né, durante o intervalo de tempo, ele pegou a velocidade de 3 metros por segundo. Mesma coisa, exatamente tudo igual, foi feito com o corpo B. Certo? Sendo que o corpo B atingiu a velocidade de 7 metros por segundo. Ele quer saber qual dos dois tem maior massa. É a massa de A ou a massa de B.
certo? Então, aquela ideia que eu falei, né? Inicialmente, eles estavam parados. Tanto o A estava parado, quanto o B estava parado. Quem foi que teve mais inércia? Quem foi que teve a tendência maior de permanecer a mesma velocidade? Foi o A, né? O A teve mais inércia, foi mais difícil, né, de dar velocidade para o A. E para o B foi mais fácil, né? O B teve mais do que o dobro da velocidade de A. O que significa dizer que se o A tem uma inércia maior, então é porque tem uma massa maior que a de B, aquele conceito que a gente estudou, certo? Que é a ideia do armário do livro, né? Que poderia muito bem ser o armário e um livro, né? Na verdade, não, porque a massa de A aqui vai ser um pouco mais do que duas vezes. Podia ser um armário grande e um armário pequeno, né? Então, o armário maior A, ele vai ganhar menos velocidade quando você aplicou a mesma força dele, certo? O armário menor B, ele vai ganhar mais velocidade, por quê? Porque tem uma massa menor, tem uma menor inércia, vai ganhar mais velocidade, certo? Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem botar lá no WhatsApp, pode botar lá no Google Classroom, que eu respondo, certo? Vamos lá, vamos fazer mais um exemplo agora, pensando um pouquinho com soma de vetores, certo? Então, vamos supor o seguinte, eu tenho um corpo, uma mesa no gelo, né? A gente ainda vai estudar como é que funciona o atrito, a dinâmica do atrito. Então, por enquanto, a gente vai tudo desprezar que não tem atrito. Então, desprezar que não tem atrito significa que eu estou imaginando tudo no gelo, pensando tudo no gelo. Porque a mesa ela tem aqui um peso de uns 10 quilos, certo? Uma mesa de 10 quilos. Vamos supor que duas pessoas vão fazer uma força sobre essa mesa, certo? Duas pessoas. Uma vai fazer uma força F1, vamos colocar aqui de 40 newtons, né? O outro vai fazer uma força F2 de 20 newtons, certo? E ele quer saber qual a aceleração nas seguintes situações. Item A. Eu vou pensar aqui na mesa olhando por cima. Cada um vai puxar, um ajudando o outro. Então, a força F1 está agindo assim, e a força F2 está agindo assim. Ele quer saber a, qual vai ser a aceleração, né? Nesse caso, certo? E vamos lá, o item B vai ser contrário, mas vou logo resolver aqui o item A, porque o item B eu vou ter que apagar para ter espaço para o item B, certo? Vamos lá, então aqui fica fácil, né? Aquela história, força resultante, certo? Vai ser igual a massa vezes a aceleração. Forma vetorial. Como eu falei, na forma vetorial, você tem que sempre lembrar que você vai ter uma equação para cada componente, né? Nem sempre você precisa analisar todas as componentes. Por quê? Porque muitas vezes o seu problema só importa uma direção, uma ou duas. Nesse caso aqui, meu problema só importa essa direção. Eu só vou olhar para essa direção, certo? Então vai ser, lembrando, soma de vetores, né? Mesma direção e mesmo sentido, certo? Vai ser F1 mais F2, né? Então vai ser literalmente a soma, né? Vai ser igual a massa vezes a aceleração, nessa direção aqui, certo? Então aqui é fácil somar as forças, vai ficar 40 mais 20 igual a massa, que é 10 vezes a aceleração, 60 é igual a 10A, eu já acho que a minha aceleração vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado, certo? Bem, então, até aqui tudo bem, fácil, né? Força resultante deu 60 newtons aqui para a direita, né? Ou seja, os dois estão se ajudando, né? Os dois estão se ajudando e gera aqui uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver o item B. No item B um está atrapalhando o outro, certo? Um está atrapalhando o outro. No item B, é um cabo de guerra. Um está puxando para um lado, F2, e o outro está puxando para o lado de cá, F1. Certo? Então, nesse caso, quando você for aplicar a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração,
Eu vou aplicar nessa direção aqui mesmo. Mesma direção, porque você encontra ela porque na outra não tem aceleração, né? Na outra não tem força. Agora, como elas estão em mesma direção em sentidos contrários, o que a gente faz? Subtrai as duas forças, certo? Então, você pode pensar assim, se uma está atrapalhando a outra, né? É lógico que ele tem que subtrair, né? Se um está puxando para o lado, outro está puxando para o outro, vai ganhar quem tem mais força, né? Que no caso é o de 40 newtons, certo? Vai ser igual a massa da aceleração, ou seja, aqui vai dar uma aceleração assim, né? Para a direita, de 6 metros por segundo ao quadrado. E aqui já vai ser assim, ó, F1 é 40, F2, 20, massa 10, vezes aceleração. Então, nesse caso aqui vai ficar 40 menos 20. 20 dividido por 10, 2. Então, minha aceleração está de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, agora minha aceleração ela já vai ser para cá, para a esquerda. Por quê? Quem é que está ganhando das duas aqui? Essa aqui está a força maior. Então, ela está puxando para cá. Então, aqui dá 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Agora vamos fazer um item C. Vamos supor que eles resolveram fazer o seguinte. Eles resolveram puxar, cada um puxa em um lado da mesa. No item C vai ser assim, ó. Um cara puxou aqui para cima, F1, e o outro puxou aqui para o lado. Vamos pensar aqui o que vai acontecer, né? O que vai acontecer aqui, lógico, né? Se uma pessoa está puxando para cima e outra está puxando para cá, essa mesa vai se movimentar como? Assim, ó. Vai criar uma aceleração aqui na diagonal. Como é que a gente acha essa aceleração na diagonal? Literalmente usando as leis de Newton, certo? Então, lembrando, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu usar em módulo, o módulo da força resultante vai ser massa vezes aceleração, certo? Sendo que o módulo da força resultante, aqui a gente pode fazer essa questão de dois jeitos, certo? E eu vou resolver dos dois jeitos para a gente entender como é que funciona essa história de vetores, né? Primeiro, eu posso dizer o seguinte, que a força resultante é a soma vetorial desses dois vetores. Como esses dois vetores fazem um ângulo de 90 graus entre si, certo? Como esses dois vetores fazem um ângulo de 90 graus entre si, você deve lembrar lá da física 1, que a força resultante vai ser exatamente esse cara aqui, ó, né? Usando a regra que a gente chama do paralelogramo, né? Essa aqui vai ser a força resultante, a soma vetorial desses dois vetores, certo? E aí, como é que você calcula? Você pode calcular usando o teorema de Pitágoras. Eu não vou entrar aqui em tantos detalhes, porque vocês viram isso aqui no cálculo, na física 1. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar que eu explico um pouco melhor. Mas, basicamente, você pode achar a força resultante, ó, quando os vetores forem perpendiculares, usando o teorema de Pitágoras, basicamente. A força resultante vai ser a força F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, F1 é 40, mais o F2, que é 20, certo? Então, vai ficar 40 ao quadrado dá 1.600, 20 ao quadrado, 400, certo? Então, minha força resultante ao quadrado vai ser 2.000, certo? Então, minha força resultante vai ser raiz de 2.000. Vou calcular aqui quanto é que é a raiz de 2.000. Normalmente, nas questões, certo isso, né? Raiz de 2.000. Nas questões eu boto números mais exatos, certo? Aqui porque eu pensei na hora eu não veio. Então, minha força resultante deu de 44,72 newtons, aproximadamente. E aí, para eu achar agora a aceleração, o que eu faço? Venho lá para 3 newton, né? Que se usado em termos de módulo, né? Então, o módulo da força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. O módulo da força resultante descobrimos que era 44,72
Massa que é 10, a aceleração que eu quero descobrir, vai dar 4,40472 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Certo? Então, assim seria, ou seja, esse corpo vai acelerar com 4,472 nessa diagonalzinha aqui, certo? Paralela a essa força estática que a gente calculou. Tudo bem? Então, essa é uma forma de calcular, né? Mas lembra que eu falei outra coisa, falei para vocês, falei assim, pessoal, muitas vezes a gente também divide nas componentes, que aí fica mais fácil, certo? Que é o que eu vou fazer agora, tudo bem? Que é outra forma de se fazer essa questão, certo? Então, outra forma de se fazer essa questão, como é que é? É você pensar isso aqui como sendo duas direções diferentes. Quais são essas duas direções diferentes? Posso pressupor essa aqui como eixo X e essa aqui como eixo Y, certo? E eu posso dizer o seguinte, que a força resultante no eixo X vai ser igual à massa da aceleração no eixo X, certo? E aí eu posso dizer o seguinte, que a resultante do eixo X, eu só olho para as forças que tem componente no eixo X. Só tem uma força com componente do eixo X, que é o F2. Se houvesse outros aqui, eu teria que incluir. Vou até fazer uma próxima questão que eu vou resolver, vou incluir para a gente ter ideia, certo? Mas como aqui só tem um F2, então eu posso dizer que o F2 vai ser igual a massa vezes a aceleração no eixo X. O F2 é 20, vai ser igual a 10 vezes a aceleração do eixo X. E acho que a aceleração do eixo X vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. O professor, mas deu errado, porque a gente viu que era 4,47, né? Mas a gente achou que era 2 aqui, ó, no eixo X. Certo? Só que vai existir uma aceleração no eixo Y também. Essa aceleração no eixo Y, eu vou descobrir quando eu aplicar a lei de Newton para o eixo Y. Certo? Então, quando eu aplico a aceleração para o eixo Y, vai ficar assim. Agora, no eixo Y só vai existir a força F1. Então, F1 vai ser igual a massa vezes a aceleração do eixo Y. F1 é igual a 40, vai ser igual a massa, que é 10, vezes a aceleração do eixo Y. E eu já acho que a minha aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse corpo, ele tá aqui no eixo X com 2 metros por segundo ao quadrado, no eixo Y com 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Ou seja, ele tem tanto uma aceleração aqui nessa direção quanto nessa. Então, quando você combina uma aceleração nessa direção com a dessa direção, você vai ter aceleração nessa direçãozinha aqui. Certo? E você consegue achar essa aceleração. Né? Não sei se vocês lembram, mas eu posso achar exatamente por essa fórmula aqui. Ó. Vai ser ax mais ay ao quadrado. Né? Se você substituir, você vai ver que vai dar exatamente aquele 4,47. Que vai ficar 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Isso aqui vai ficar, o A vai ser a raiz de 16 com 4, raiz de 20. Se calcular a raiz de 20, vai dar exatamente 4,472 metros por segundo ao quadrado, que é aquele cálculo que a gente fez. Certo? Então, a lei de Newton, né, por ser a equação vetorial, você tem essas várias formas de aplicar a lei de Newton. E na grande maioria das vezes a gente vai aplicar dessa forma aqui, mas seguindo aquela lógica que eu falei para vocês. Qual? Geralmente, o eixo X sempre está na direção da aceleração, certo? Sempre está na direção da aceleração. E aí, a gente diz que a força nos outros eixos é igual a zero. A soma das forças vai dar igual a zero. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó. Fazer mais uma questãozinha. Que é para exercitar, para a gente relembrar de uma coisa que a gente vai usar muito, que é a decomposição de forças. Certo? Então, vamos supor o seguinte. Então, que eu tenho um corpo aqui, nele está agindo 4 forças. Uma F1 aqui para cima, uma F2 aqui, na diagonal, que forma um ângulo de 30 graus, uma F3 aqui para frente, certo? E uma F4
aqui para baixo. Eu tenho 4 forças, certo? E ele me diz o seguinte, que esse corpo, ele tem uma aceleração, essas 4 forças estão agindo, as 4 forças. E ele tem uma aceleração para a direita, eu tenho uma aceleração para a direita de 5 metros por segundo ao quadrado. Ele já me deu a aceleração, já me deu o valor da aceleração, certo? Ele me disse que a força F1 é de 10 newtons, a força F2 é de 5 newtons, a força F3, perdão, deixa eu só ajeitar aqui, a força F1 é 10 newtons mesmo, força F2, vamos colocar aqui de 5 newtons, e ele quer saber o valor da força F3 e o valor da força F4. Essa é a pergunta dele. Quer saber quanto é o valor da força F3 e quanto é o valor da força F4, sabendo que a aceleração é de 5 newtons aqui para a direita, está agindo essas 4 forças aqui, certo? Então aqui, pessoal, como é que você... Sim, aí tem que dar a massa do corpo também, né? Segundo ele, dá para a gente resolver. Ele disse que a massa do corpo é de 8 quilos. 8 quilogramas. Ok? Vamos lá. Então, como é que a gente resolve? Basicamente, aplicando a lei de Newton, né? Sempre ele falar aceleração e força, você vai aplicar a lei de Newton. Certo? Só que aqui, a melhor forma de fazer isso aqui, né, é você dividir isso aqui em 2 eixos, o eixo X e o eixo Y. E é aquilo que eu falei. A força resultante no eixo X vai ser a massa vezes a aceleração do eixo X, certo? E a força resultante no eixo Y vai ser a massa vezes a aceleração no eixo Y. Tudo bem? E você coloca todas as forças que estão agindo naquele eixo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer logo aqui para o eixo Y, porque o eixo Y tem uma curiosidade. Qual? Ele disse que a aceleração é na horizontal, de 5 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, só vai existir aceleração nessa direção, não vai existir aceleração nessa direção. Então, eu posso dizer que a aceleração do eixo Y é zero. Então, eu vou dizer que a força resultante do eixo Y vai dar zero. Então, é assim que eu vou achar a força F4, por exemplo. Certo? Então, vamos ver quais são todas as forças que tem no eixo Y. Né? Então, tem a força F1, certo? Tem a força F4, que está contrário à direção F1. Tem 2 forças de direções contrárias, a gente tem que subtrair ela. Uma está puxando para cima, outra está puxando para baixo. Certo? É um cabo de guerra. Então, subtrai a outra. Vamos subtrair a outra. Tudo bem? O que a gente faz? Na verdade, a gente diz que você adota um sentido positivo, né? Aqui, normalmente, a gente adota um sentido positivo sempre para cima, né? Aqui é o meu eixo Y. Desenho aqui por cima dela. Não. Aqui é o meu eixo Y, né? E esse é o sentido positivo. Então, o F1, que está na mesma direção do sentido positivo, positivo. A força F4, que está na direção contrária ao sentido positivo, é negativo. Né? Então, tem a força F1, F2. A força F3 não tem componente, né, no eixo Y, porque ela está toda na horizontal. Agora, observe que a força F2, né, ela está na diagonal. Sempre que eu tiver uma força assim na diagonal, você vai ter que decompor ela na direção do eixo X, então F2x, vai ter que achar o F2x, e tem que achar o F2y no eixo Y. O F2x, então, seria como se eu tivesse excluindo essa força, né? É como se eu tirasse ela, e em vez de usar ela, eu uso 2 outras forças que dão o mesmo efeito que ela. Eu pego uma força aqui, né? Assim, e uma força assim, que dá o mesmo efeito
dessa força aqui. Certo? Isso é o que a gente chama de decompor, né? É como se ela deixasse de existir e ela passasse a existir essas duas forças, na verdade. Certo? E essas duas forças, como é que a gente calcula? Vamos calcular primeiro a do y, que é o que a gente quer saber. Né? Então, a F2y, certo? Vai ser igual. Aí aqui, ó, vou dar uma ampliada aqui para a gente entender. Está aqui o F2. Aqui é 30 graus, não sei se está dando para ver, eu já apaguei, já deve estar tudo sujo ali. Então, você puxa aqui uma perpendicular, essa aqui é a F2x. Você puxa aqui uma perpendicular, essa aqui é a F2y. Né? Certo? Então, para você achar, você vai ter que ter o tamanho dela e esse ângulo sempre, para você achar as componentes. Certo? E aí, para você achar, eu sempre uso uma regrinha. Né? Existe um bizuzinho. A decomposição de vetor, vocês devem ter visto na Física 1, mas basicamente, como é que você faz? Eu sempre faço o seguinte: sempre quando a componente estiver próximo do ângulo, vai ser o módulo da força, F2. Quando estiver próximo, você multiplica vezes o cosseno daquele ângulo. Certo? Quando estiver distante, você pega o módulo, certo? E multiplica pelo seno daquele ângulo. Então, esse cara aqui, ó, essa componente, está mais distante do ângulo do que essa. Então, essa que está distante é seno, essa que está próxima é cosseno. Não é? Isso é um bizuzinho, né? Que eu, inclusive, eu mesmo uso para decorar. Mas, assim, o certo mesmo é você aplicar trigonometria nesses triângulos aqui, né? Porque esse aqui é 30 também. Aí você vai aplicando trigonometria, né? Fica um triângulo retângulo, aquele estado de seno, cateto oposto, hipotenusa e tal. Você vai achar essas mesmas relações. Só que aqui tá, para você não ficar pensando sempre, eu prefiro muito mais assim, ó. Se está próximo, eu ainda falo assim, se está próximo, está coçando. Então é cosseno. Se está longe, está acenando. Então é seno. Eu uso esse bizuzinho para decorar, certo? Mas lógico, o jeito certo é você usando toda a trigonometria de um triângulo. Né? Se você tiver curiosidade, eu posso mostrar para vocês depois. Vamos lá, vamos resolver essa questão aqui. Então, ou seja, tudo isso foi para dizer o seguinte, que para você achar a componente F2y, eu vou fazer o módulo de F2, está distante do ângulo, seno de 30 graus. Então, F2y vai ser módulo de F2, que é 5, seno de 30, que é 1 meio, então F2y dá 2,5 newtons, certo? E o F2y, ele está apontando aqui para cima, né? Lembra? É como se esse vetor não existisse mais e existisse esse vetor aqui, que está apontando para cima. Se está apontando para cima, você vai acrescentar aqui ele somando, e isso aqui dá igual a zero. Certo? Então, F1, 10. F4 é o que eu quero descobrir. F2, 2,5. Resolvendo tudo aqui, já acho que o meu F4 vai ser 12,5 newtons. Tudo bem? Então, essa força que está para baixo aqui, né, é 12,5 newtons. Né? O que ela está fazendo? Ela está equilibrando as duas forças que estão para cima. Tem duas forças puxando e a força F4 está para baixo, de tal forma que está equilibrando. Né? Então, tem duas pessoas puxando aqui para cima e uma puxando aqui para baixo. Então, exatamente essa força aqui de baixo tem que ser igual à soma dessas duas forças aqui para cima, né? Para essa de baixo cancelar as duas forças de cima. Né? Como se fosse um cabo de guerra. Né? Tem duas pessoas puxando para um lado e uma puxando para o outro. Essa pessoa que está puxando para o outro, a força que ela tem que fazer tem que ser igual à soma dessas duas forças aqui. Certo? Então já achamos que o F4, já fizemos, vou entender logo, é 12,5. Agora vamos para achar o F3, que é bem parecido, né? Vamos aplicar a lei de Newton, só que agora, né, vamos aplicar a lei de Newton no eixo x, força resultante. O eixo x vai ser igual a massa vezes a aceleração do eixo x, certo? Só que agora existe a aceleração do eixo x, né? No exemplo anterior não tinha aceleração. Agora existe essa aceleração no eixo x. E vamos colocar todas as forças que estão agindo no eixo x. As forças que estão agindo no eixo x tem a F3, que eu quero descobrir, e tem a F2x, mais a F2x. Por que eu botei mais? Porque está todos dois apontando
na mesma direção, né? Nessa direção aqui que eu adotei, positiva, certo? Vai ser igual a massa, que é 8. Pô, vamos botar massa vezes aceleração. Massa vezes a aceleração, que é a mesma aceleração da x, certo? Que é a aceleração do corpo. Então, F3 é o que eu quero descobrir. F2, eu tenho que descobrir ainda, né? Para eu achar o F3, eu tenho que descobrir o F2x. Certo? A massa é 8 e a aceleração é 5. Tem como resolver essa equação? Não, não tem como. Para eu achar o F3, eu tenho que saber quem é o F2x. Então, eu venho aqui e vou achar primeiro o F2x. Quem é o F2x? F2 cosseno de 30. Então, vai ser 5 raiz de 3 sobre 2. Fazendo esse cálculozinho aqui, vamos fazer a calculadora. Vai ficar aproximadamente 5 vezes raiz de 3 dividido por 2, aproximadamente 4,33. Certo? Então, essa interrogação, agora eu descobri quanto é, até que ela é 4,33. E agora eu posso achar o F3. Então, o F3 vai ser 8 vezes 5, 40, menos 4,33. Então, meu F3 vai dar 40 menos 4,33 vai dar 35,67 mil. Pronto, é isso. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Nessa aula de hoje, só me despedir aqui de vocês. Nessa aula de hoje, vamos ficar por aqui, certo? Eu queria fazer mais coisas, mas como já está dando 1 hora de aula, já acho melhor encerrar por aqui, para não ficar uma aula muito cansativa, certo? Mas a aula de hoje foi o que a gente viu a segunda lei de Newton, como eu falei, é uma equação muito importante, né, que faz a gente descrever o movimento de várias coisas, certo? Aplicações práticas mesmo para a ciência, para a tecnologia, certo? Apesar de que, lógico, aqui a gente vai ver coisas mais simples, né, coisas mais básicas, apesar de ser simples e básico, ajuda a gente a entender um pouco como é que funciona as leis, né, da natureza do movimento, certo? E vimos a parte mais vetorial, né? Como é que você faz soma de vetores, mesma direção, sentidos contrários, né? Mesma direção, mesmo sentido, se estiver perpendicular, né? Vimos a história da decomposição. Isso aí, quem optar por fazer as questões quantitativas, vai ver que cai bastante, certo? E aí a gente precisa saber fazer isso aí, né? Então aqui foi só para dar uma revisada em relação a isso. Próxima aula a gente vai ver algumas forças especiais, inclusive aquela força peso que eu falei para vocês, que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? Qualquer dúvida, pode perguntar lá no Google Classroom ou lá no grupo do WhatsApp. Até a próxima semana, pessoal.